A questão é essa, nós aqui não estamos tentando converter a parte não católica, de forma alguma. Nós aqui respeitamos e salvaguardamos todos os direitos da fé que a parte não católica professa. Por isso que nós apenas informamos ela dos direitos e deveres que são agora inerentes à parte católica no sacramento do matrimônio. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado. E transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. Olá, noivinhas e noivinhos! Estamos aqui novamente no Agora e para Sempre, continuando a nossa conversa agora com o nosso convidado da semana passada, o Padre Anderson Tomadon de Guaíra. Estamos aqui para falar sobre outros assuntos muito interessantes dentro da comunidade católica, dentro da doutrina católica. Ele, Padre Anderson Tomadon, que é da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, na cidade de Guaíra, que fica no oeste do Paraná. Ele é licenciado em filosofia, bacharel em teologia e mestrando em direito canônico. Além de pároco da Igreja Navegantes, ele também é decano do Decanato de Palotina e colaborador do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Toledo, que fica também no Paraná. O Padre Anderson é uma figura imprescindível na nossa comunidade, tanto na comunidade católica como na comunidade eclesiástica da cidade, da região e da Diocese de Toledo. Estamos aqui novamente com ele para abordar outros assuntos, continuarmos a conversa da semana passada e convidamos aqui então novamente o senhor para conversarmos conosco sobre esse assunto. Muito bem-vindo, Padre. Muito bom estar com vocês. Padre, a quantidade de padrinhos dentro de um casamento é normalmente motivo de muita argumentação entre os noivos e os organizadores e os padres, né? Qual que é a orientação que o senhor dá aos noivos quando eles te procuram para fazer a entrevista para o casamento em relação aos padrinhos? Se eles todos têm que ser casados na igreja ou eles podem ser apenas namorados ou irmãos, ou a quantidade de padrinhos? Eu sei que existe uma quantidade mínima, né, claro, mas existe uma quantidade máxima também? Ok, eu vou responder algumas etapas dessa pergunta. Primeiro, pelo Código de Direito Canônico, o que é necessário para o sacramento do matrimônio enquanto testemunhas são duas. Então, duas testemunhas que possam, juntamente com o ministro delegado para aquela celebração, no caso, o sacerdote ou diácono, ou o episcopo, se for o caso, o bispo, para que possam assinar como testemunhas qualificadas de que aquele momento aconteceu. Ok. O demais, que é a quantidade de casais para serem padrinhos ou testemunhas, vai muito da prudência e do discernimento. Então eu vou dizer a partir da minha realidade paroquial, e cada padre também tem o seu discernimento e a sua orientação. Mas eu sempre falo que é uma questão também de discernimento e cuidado, porque antigamente, não sei se é tão antigamente assim, os padrinhos, eles mobiliavam quase que a casa dos recém-casados. Então, quanto mais padrinhos, significava mais presente, mais possibilidade de gastar menos em coisas práticas, né? Exato. Então, a questão, eu sempre digo, é uma questão de prudência e discernimento. 3 casais, 4 casais de cada lado, penso que é um bom número para ser testemunha daquele momento. Agora, claro, se atrela um pouco a essas ideias, mas, enfim, na nossa realidade aqui, eu sempre oriento a prudência. Sim. A prudência significa, creio que 3, 4 casais de um lado e 3, 4 casais de outro seja suficiente para testar este momento. Eu já fiz casamento com 18 de cada lado, padre. Então, assim, eu respeito, eu sempre parto do princípio do respeito, onde cada um faz as suas escolhas, sim, também claro, segue as orientações que são dadas, mas eu vejo mais pelo lado do discernimento, sim, da prudência, do cuidado, para não atrelar essa ideia de testemunha, sim, padrinho, como alguém que vai me gerar um benefício. Isso eu tenho que cuidar muito. Eles têm que entender o motivo pelo qual eles estão chamando os padrinhos, né? Porque eles querem aquelas pessoas ali. Se foi convidado é por quê? Porque vê naquele casal ou naquelas pessoas importantes para acompanharem
a sua vida matrimonial. Isso seria o sentido certo, né? Exato, de estarem presentes, de serem pessoas que você, se precisar de um conselho, você tem a quem recorrer, que são pessoas mais próximas. Sim. Então, é um pouco essa dinâmica. Precisam ser casados na igreja, os padrinhos? São orientações, então, paroquiais, diocesanas. Uhum. Então, eu falo que, de acordo com a orientação diocesana, nós seguimos. Uhum. É necessário que seja casado na igreja para ser padrinho ou testemunha? Sim. Não é necessário. Se é casado na igreja, ótimo. Por quê? Porque já tem uma vivência de matrimônio. Sim. Também cristão, já tem outra forma de acompanhar aquilo ali. Mas se não o são, eu não posso criar um impedimento. Sim. Agora eu peço que aqueles que vão assinar enquanto testemunhas sejam casais casados na igreja. Sim. Agora os demais estão ali para testemunhar o momento também. Sim, Padre, quanto aos casamentos mistos, que são dados entre um católico batizado e um evangélico batizado, como a Igreja Católica vê isso? Há essa possibilidade de se casar na Igreja Católica não sendo católico ou não sendo de nenhuma religião, né? Digamos que a pessoa não tenha religião nenhuma. Há essa possibilidade, padre? O matrimônio misto é previsto por código, por direito. Então, entre um católico e um não católico batizado. Entre batizados, temos aqui, como eu já disse antes, sacramento, ok? Do matrimônio. É possível? É possível. Como que nós procedemos? Nós, então, fazemos todo o encaminhamento e processo da parte católica, que professa a fé católica. Quanto à parte católica, nós, então, orientamos os cuidados que se tem que ter para com a fé católica, para que não haja aqui nenhum indício de possibilidade de deturpação da fé. E a parte não católica, nós informamos os direitos da parte católica e os deveres dela para a parte não católica. Mas o processo caminha juntamente com os dois. É possível o sacramento do matrimônio na Igreja Católica entre um católico e um não católico batizado? É. Ponto. É possível. Ponto. Exatamente. Mas o que não é católico, ele também assume esse compromisso com a igreja ou não? Só quem é a parte católica que assumiu o compromisso do sacramento? A questão é essa. Nós aqui não estamos tentando converter a parte não católica, de forma alguma. Nós aqui respeitamos e salvaguardamos todos os direitos da fé que a parte não católica professa. Por isso que nós apenas informamos ela dos direitos e deveres que são agora inerentes à parte católica no sacramento do matrimônio. Como, por exemplo, educar os seus filhos na fé católica. Como buscar a educação dos filhos e tentar num diálogo justamente isto, a questão da celebração, de estar presente e outras coisas ali que são colocadas. A questão é, não queremos de forma alguma forçar a parte não católica a ser católica, nunca. Respeitamos a forma de culto de cada um. Só que é isso que nós devemos salvaguardar aqui. E se não for batizado, a pessoa não tiver uma religião? Então, como nós falamos, sacramento entre batizados. Exatamente. Agora, se a pessoa for batizada na religião dela e este batismo é válido, ótimo, temos a possibilidade aqui. Sim. Agora, se não há este sacramento válido, não tem como ser elevada a dignidade de sacramento do matrimônio. Daí ela entra dentro da opção disparidade de culto? Podemos até incluir isso, que daí são outras vias, outras possibilidades que nós temos, né? Sim, mas o ideal é que seja entre dois batizados, né? Para ser validado o sacramento, né? Exatamente. Mas assim, que fique muito claro isto. Nós aqui salvaguardamos os direitos da parte católica, pois pelo sacramento do matrimônio ela vai ter acesso à plenitude da vida sacramental da Igreja Católica. Sacramento, mais uma vez, via de salvação, sinal visível da graça de Deus. Ok, a parte não católica continua professando a sua fé, a sua religiosidade não católica, seja qual for ela, mas respeitando os direitos e deveres da parte católica. Parte católica.
E o casamento tem que ser dentro do templo, da mesma forma. Da mesma forma. Até pode ter a presença do pastor da parte não católica ou não? Nós falamos assim, e eu oriento assim. Quer convidar o pastor para participar da celebração na assembleia? Pode convidá-lo. Não para celebrar. Agora, juntamente. não há concelebração entre padre, um sacerdote e algum pastor de outra denominação religiosa. Sim. Então, pode participar, mas não vai haver ali divisão, eu faço isso, o senhor faz isso, não. Porque o sacramento é na Igreja Católica, salvaguardando então a questão católica. Eles podem até fazer depois uma cerimônia, a parte evangélica, a senhora acha que... Não orientamos, porque ali o sacramento já aconteceu. Já aconteceu o sacramento, ok? Deus já abençoou. Exatamente, então não oriento isso para ninguém. Sim. Ok? E poucas vezes, creio que em 4 anos de sacerdote que eu tenho, ouvi isso apenas uma vez. Até porque eu acredito, padre, que se a pessoa chega nesse ponto, ela não entendeu, né? Qual que era o motivo dela estar se casando na igreja católica e escolhendo um casamento assim, misto, né? Se a parte não católica já compreendeu tudo isso e fala, não, eu caso com você na igreja católica, ela já tem uma consciência madura de acordo com o que eles querem. Ok? Tanto que é convidado também a parte não católica a fazer a preparação do sacramento do matrimônio, que são alguns encontros, para conhecer um pouco mais a fundo o que para nós significa matrimônio. Sim. Entende? Então isso vai amadurecendo também a forma de ver, Sim. de olhar o diferente na visão de fora. Sim. E aprender a respeitar um pouco mais, né? Até porque a pessoa não católica, ela vai também ter que educar os seus filhos também na fé católica, né? Então ela tem que ter essa visão. Essa é uma, na verdade, uma orientação para que a parte católica se esforce em educar os filhos na fé católica. Sim, não é obrigação. Então aqui, na verdade, é um esforço que a parte católica deve fazer para. Ok? Sim. Então isso tem que ficar muito claro. Para que possa salvaguardar também a questão da doutrina católica. Eles podem optar por educar os filhos nas duas fés, por exemplo? E aí a criança escolher depois que crescer? Eu vejo assim, eu vejo muito perigoso essa ideia de vão em ambas e depois escolhemos qual nós queremos. Eu não sou muito a favor disso, mas respeito quem o faça. Mas não é obrigatório, então, você ter que manter os seus filhos na catequese, por exemplo, a pessoa católica. Quando nós conversamos... É só uma orientação. Quando nós conversamos, nós deixamos muito claro, você tem que se esforçar ao máximo para fazer isso acontecer. Sim. Ok? Agora, se por algum motivo isso não for possível, não foi possível. Mas deve da tua parte ter o maior esforço para tal. Daí entrando sobre a questão da nulidade de casamento, essa questão dessa falta de amadurecimento dessa visão do casal quanto ao sacramento, com essas entradas, com essas brincadeiras durante a cerimônia, o sacramento, eles também já não dão assim um motivo para que a mais ali para contribuir com o processo da nulidade ou não? Mas enfim, eu vejo que a questão da entrada ou não de placas pode demonstrar uma falta de compreensão acertada sobre o real sentido do matrimônio. Agora, isso implica necessariamente em prova de nulidade ou não? Claro que não. A questão é justamente outra. A questão é o que nós atestamos ou não no processo de nulidade matrimonial é se o consentimento foi viciado ou não. Se houve falta de liberdade, se houve coação, se houve algum outro erro, algo externo que motivou algo contra a vontade. Então são outras coisas. Então não é especificamente isto que vai causar aquilo no final. Não, de forma alguma. Ainda sobre esse assunto da nulidade de casamento, padre, aproveitando, vamos sugar um pouco o seu conhecimento, já que o senhor é tão
habilitado para falar sobre o assunto e nos esclarece um pouco, padre, sobre isso daí, que é uma dúvida frequente entre nossos seguidores. Como que é considerado um casamento nulo ou não é anulado, né, como as pessoas falam, mas considerado nulo? Como que isso pode ser possível? Um casal, por exemplo, que chegou a esse ponto de não entender o sacramento ou de não ter dado certo, como a gente já falou até agora, e eventualmente tiveram que se separar. Qual é a diferença entre um casamento que pode ser considerado nulo e um casamento que não tem essa possibilidade de nulidade do casamento? Recordo que o que nós averiguamos num processo de pedido de nulidade matrimonial, ou seja, um matrimônio que não prosperou, se o consentimento no dia do matrimônio, e o consentimento é aquela parte onde se lê eu, João, por exemplo, te recebo. Então, toda essa parte. Se o consentimento ele teve algum vício ou algum erro, ou seja, algum vício, falta de liberdade, coação, algo externo que o motivou, e N outras coisas dentro dos impedimentos, se aquele momento foi viciado a ponto de não ser livre. Então é isso que nós averiguamos. Então separação é motivo de nulidade? Não. O que nós olhamos é o que essa separação reflete lá no dia do consentimento. Não é o casamento. E é isso, não, é isso que nós averiguamos. Por quê? Porque há vezes que um casal vive 40 anos juntos e por alguma imaturidade de uma das partes ou ambas das partes fracassa este matrimônio. E daí vem a pergunta, ou vem até mesmo a afirmação: padre, eu quero que o senhor, entre aspas, anule, fecha aspas, o meu matrimônio. As perguntas são simples. Como que foi o namoro, como que foi o noivado, como que foi a vida até o dia da separação? Aí muitos dizem, foi perfeita. Havia amor, havia respeito, havia fidelidade, mas me traiu. Então me traiu e eu fiquei sabendo que a igreja, entre aspas, uma vez, anula o matrimônio. Não, não é bem assim. Então nós fazemos todo um processo documental, testemunhal, para termos uma sentença sobre se aquele sacramento e aquele consentimento foi válido ou não. Válido, o vínculo permanece. Não válido, então cessa o vínculo e abre-se a possibilidade ou não de novas núpcias, novo matrimônio. É considerado como se o casamento nunca tivesse existido perante Deus, é isso? Nós avaliamos justamente isso. A realidade sacramental não existiu. Ah, sim. Por quê? Porque não foi livre. Aham. Porque teve algo externo. Sim. Porque faltou o mínimo de capacidade racional e psíquica. Sim. E entre outras coisas. Essa é um tema muito polêmico, realmente, que tem várias coisas que nós poderíamos falar sobre o tema, né, padre? Porque abrange muitas dúvidas, muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Mas, resumidamente, né, a pessoa, se ela disse sim de coração, né, padre? Se ela disse sim realmente, se ela estava realmente querendo... Se aquele ato foi um ato de vontade, com liberdade, com razão, entre pessoas hábeis, entre pessoas maduras. Madura significa que tem a capacidade de entender o momento que está acontecendo. Aquele sacramento presume-se válido até que se prove o contrário. Ah, sim. Então, eu nunca posso dizer para um casal que o matrimônio deles é nulo. Nunca. Porque até que não se prove o contrário, o matrimônio é válido. E tem os efeitos de um matrimônio válido. Sim. Então, isso para polir algumas falas da seguinte natureza: tantos por cento dos matrimônios, então, diante deste crivo, são nulos. Não podemos nunca falar isso. Isso é totalmente inadequado. Então, esse é o princípio da lei. Até que se prove o contrário, presume-se válido. Sim. O ato. Então, é isso que nós fazemos. Presumimos válido o matrimônio até que se prove o contrário. Nós sabemos que o Papa Francisco ele modificou um pouco, né, esse processo da nulidade de casamento, né? Antigamente era muito mais moroso, né, muito mais cheio de detalhes.
Mudou muita coisa, padre? Ou assim, o senhor acha que ele só simplificou o processo? Ele tornou prático. Prático significa abriu a possibilidade para que cada diocese tenha o seu tribunal eclesiástico diocesano, Sim. de causas gerais ou apenas matrimoniais. Então, antes o processo era mais longo e demorado porque concentrava-se todos os processos em poucos tribunais, porque não era diocesano. Então, por isso que a letargia acontecia. Sim. Então, o que o Papa Francisco fez foi, numa tentativa de tornar mais prático e acessível aos casais, a busca por esta via possível da Igreja, que é o tribunal eclesiástico, Sim. para julgar estas causas. Então, também houve a abertura de um processo chamado processo breve, onde, de acordo com algumas causas, o processo se torna um pouco mais breve pela clareza de tudo o que aconteceu. Então, nós temos aqui, com o Papa Francisco, uma possibilidade de um acesso mais fácil a esta via que a Igreja apresenta. Sempre existiram os tribunais? Sim, sempre estiveram presentes. Só que nem todos tinham conhecimento desta via. Então, agora se tornou mais conhecido. Sim. Só que o detalhe e aqui eu deixo este alerta muito grande. Não é porque eu, enquanto cristão católico apostólico romano, tenho o direito de entrar com um pedido Sim. para que o meu matrimônio que não prosperou seja avaliado, eu não tenho, por entrar com o pedido, o direito que me deem a sentença que ele seja nulo. Não, se é um processo, pode chegar ao final do processo e ele ser considerado válido. Sim. Ou não. Então isso a gente tem que deixar muito claro, porque não é porque eu entrei com um pedido que necessariamente este pedido virá como uma nulidade. Não criar uma expectativa, Não. às vezes. E eu deixo isso muito claro para todos os casais que vêm Sim. até mim, para conversar sobre isso, para que não gere nenhuma expectativa errada. Sim. Aí a pessoa cria toda uma expectativa, Já considera como se fosse. E chega uma sentença que pode ser que então avaliado e averiguado tudo isto, não, seu matrimônio é válido. Sim. O vínculo permanece. Porque algumas pessoas até já estão até com data marcada com o próximo casamento, já planejando o casamento, só que não Então tá. a questão é prudência. Sim. Até que não venha uma sentença e uma declaração, não se encaminhe nada, para que não ocorra estas realidades que geram inconvenientes enormes, mágoas e ressentimentos. Então isso tem que estar muito claro para que A saiba pessoa agir. até se magoa com a própria igreja, achando que ela lhe negou um direito. E né? na verdade não, nós fizemos o claro. processo de Sim. forma adequada. Por isso que um professor meu diz justamente isso. Caridade é dar para o outro aquilo que é meu. Justiça é dar para o outro aquilo que lhe é de direito. São coisas diferentes. Essa pessoa não tinha o direito, Exatamente. não era justiça. Então, ser justo é isso, dar a ela o que lhe é, Claro. o que lhe é, de direito. Então, são muitos detalhes e muitas coisas muito importantes e interessantes dentro desta via. Sim. Eu estou cursando ainda a especialização de mestrado em Direito Canônico. Tem pessoas no Brasil que são referências nacionais para isso, até mesmo mundiais, para dizer que o quanto esta matéria ela é importante e tem que ser refletida. Mas isso é para o mal? Não, é para o bem. Com certeza. Para que nós possamos aqui ter cada vez mais clareza de que nós estamos lidando com algo chamado sacramento. Sim. Estamos lidando com um princípio de fé e de religiosidade que é fundamental na vida de um casal, de uma pessoa. Então, por isso que tem que ser levado com seriedade. Sim. Não é algo a toque de caixa, como diz o ditado popular. Não é algo que eu posso fazer de qualquer jeito. Não é algo onde o meu sentimento de piedade deve estar em primeiro lugar. Sim. Mas eu tenho que ser justo. E ser justo é justamente isso. Dar ao outro que lhe é de direito. Se for uma declaração positiva, ok. Se for negativa, ok. Mas diante de um processo. Com certeza. Padre, foi muito boa a nossa conversa. Eu quero agradecer imensamente em nome de todos os nossos seguidores, em nome da nossa equipe, a sua presença aqui hoje conosco. Foi muito esclarecedor até para mim, que já sou católica, que já tinha um certo conhecimento com o cerimonial e com tudo isso. Muitas coisas
foram abertas na minha mente a respeito disso. Quero agradecer imensamente e dizer que nossa casa Agora e para Sempre está sempre aberta para o senhor. O espaço aqui também está sempre aberto. Sempre que o senhor, né, quiser deixar uma palavra para nós, seja sempre bem-vindo. Obrigada, padre. Obrigada, noivinhas e noivinhos que nos acompanharam até aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles que estão precisando dessa palavra, dessas instruções. Mande para ele esse vídeo. Aproveita e curte o nosso vídeo no canal. Nos siga pelo Instagram. No Instagram estamos todos os dias com uma matéria nova, uma dica diferente, sempre contribuindo para vocês. Obrigada, pessoal. Até mais.